Estamos de volta aqui na BM Iluminação, agora com o arquiteto Christoph Guerra. Tudo bem, Christoph? Tudo bem, tudo bem. Christoph, vamos falar sobre plafons, né? Antigamente os plafons, eles passavam meio que despercebidos nos ambientes. Hoje eles estão cada vez mais arrojados, nos designs bem diferenciados. Qual a sua opinião? Os plafons nos últimos anos eles têm ganhado uma força muito grande, né, na ambientação geral que a gente utiliza, né? Então, são elementos que ganharam muita força por causa do melhoramento do seu design, né, e do uso dos materiais, né, que eles são fabricados. Do mesmo modo, como a gente viu anteriormente com os pendentes, eles ganharam características novas, né? Antes os plafons eles eram mais simples, né? Eles tinham um design mais básico, vamos dizer assim. Esses plafons mais antigos, eles ainda têm sua funcionalidade, né? Mas esses mais modernos, com esses designs diferenciados, eles também servem como peça de decoração, como esse que nós temos aqui na BM, que tem uns cristais belíssimos. Exatamente. Ele tem uma estrutura em alumínio tratado, né? Com fios de seda, né? E os cristais que eles compõem muito bem o espaço, né? É lógico que cada ambiente ele vai agregar um valor próprio, né? Essa peça ele vai agregar um valor próprio, mas isso vai de acordo com o gosto realmente do cliente e o espaço que está sendo criado. Onde é que ele ficaria legal, assim? Qual ambiente ele se adequa? Essa peça de cristais especificamente ele fica interessante numa sala de estar ou num hall, dependendo do tamanho, né? Então, a gente vai diferenciar o tamanho da peça exatamente pelo tamanho do espaço, né? É lógico que em espaços com uma altura de teto muito alta, o uso do plafon ele não é muito recomendado, até porque a luz ela se perde um pouco, né? Mas existem plafons também para ambientes grandes, né? No caso esse de cristais, é uma peça grande, né, de 60 por 60, então é uma peça que ilumina bem, né, tanto direcionando a iluminação para baixo, como ele faz um efeito para os lados também, que fica um efeito muito bonito. Christoph, quais são as características que devem ser analisadas na escolha do plafon? Por exemplo, aquele que está ali, que tem 12 lâmpadas. Bem, ao tamanho do espaço que você vai iluminar, se essa peça, né, está sendo escolhida, ela vai servir como iluminação geral desse ambiente, né, ou uma iluminação cênica mesmo, uma peça decorativa, porque os plafons hoje eles têm muito dessa característica, né? Elas agregaram muito valor e servem como peças decorativas com a mesma magnitude de um pendente, né? Então, aquela peça, por exemplo, a gente tem que analisar o tamanho do espaço, o seu uso específico, né? Se vai ser iluminação geral, como eu falei anteriormente, e se ela vai ficar isolada, se ela não vai ter associação com nenhuma outra iluminação nesse espaço, né? Então, como ela ilumina bem mais, as iluminações em volta, no entorno, elas seriam só mais cênicas mesmo. Christoph, e esses plafons mais diferenciados, em materiais diversificados, como a madeira, tecidos, fibras, é uma tendência? Bem, nos últimos anos eles vêm se configurando como uma tendência realmente. Existe toda uma preocupação em relação à sustentabilidade. Então, as peças de madeira que a gente encontra para iluminação, elas são madeiras de reflorestamento, né? Então, são madeiras certificadas. Muitas vezes a gente utiliza o eucalipto, né, tratado e resinado. Então, assim, são peças que têm toda essa preocupação, né? A questão do tecido ou das fibras, elas também seguem essa tendência, principalmente as fibras, né? E com o avanço da tecnologia no estudo, quer dizer, no estudo dessas novas tecnologias de materiais, a gente tem luminárias com características muito peculiares, né? Muito particulares, assim, que vão compor realmente ambientes muito peculiares também. Então, quando a gente vai elaborar um projeto, a gente sempre comenta no escritório que cada cliente
é um cliente particular, ele tem suas características particulares. Então, são essas características que na hora da elaboração do projeto têm que ser valorizadas. Então, com uma gama maior de materiais e efeitos, né, de iluminação, aí a gente pode fazer um projeto mais pessoal mesmo, né, que tenha mais a ver com as características daquele cliente. Bem pessoal, cada um tem um gosto, né? E aqui na BIM tem para todos os gostos, mais clássico, mais moderno, mais arrojado, tem plafons, pendentes e outras, uma variedade imensa de luminárias, com certeza vai combinar um aí na sua casa. Christoph, essa mistura de materiais pode ser levada em conta quando a gente escolhe um pendente, tem que combinar com o mobiliário ou não? Bem, na verdade não. Você pode fazer associação direta, isso vai, sim, características por cliente mesmo e por espaço. Você pode escolher, por exemplo, materiais mais neutros para compor o espaço, né? Por exemplo, móveis com pés em inox ou em madeira, e você usar uma peça em acrílico de iluminação, né? Como também você pode fazer associação direta. Você tem como estão se utilizando, como o Thiago falou anteriormente, estão se utilizando muitos móveis em acrílico, né? Então, assim, essa associação, ela cria uma característica particular para o espaço, né? Mas isso realmente, como eu falei, vai de cliente para cliente. Isso aí vai de acordo com cada projeto que a gente elabora. O importante é estar todos em harmonia. Exatamente. Obrigada, Christoph, pela sua participação. Sucesso nos seus projetos. Obrigado. E vocês que estão em casa estão convidados a vir aqui na BIM conferir toda a variedade de equipamentos e soluções de iluminação para deixar sua casa ainda mais bonita.